É meu privilégio introduzir para você CGP, Plano de Crescimento Compreensivo. Esse é o nome que nós temos usado para descrever a principal estratégia que estamos estabelecendo na divisão interamericana. Nós temos um princípio muito importante para guiar e orientar essa estratégia. Nós encontramos isso em Provérbios 21:5, que diz: os planos do diligente levam ao lucro. Com certeza, e o outro, e o abuso leva para a perda. Evangelismo, página 94, que diz: é essencial trabalhar organizados, seguindo um plano organizado e com um objetivo definido. Baseado nesses dois princípios, nós temos preparado o plano de crescimento compreensivo. E existe somente um objetivo para esta campanha. Existe somente um objetivo: para formar no caráter do membro da igreja, como um hábito, 4 indicadores das características do discipulado cristão. E nós pretendemos que esses 4 objetivos possam ser alcançados como cristãos. O primeiro, oração. Estudo diário da Bíblia. Terceiro, fidelidade nos dízimos e nas ofertas. E o quarto, participação no cumprimento da missão evangelística da igreja. Nós vamos voltar para esse slide mais para frente. E aqui nós temos um único objetivo dessa estratégia, que é crescimento planejado, compreensivo. Nós temos que responder 4 questões importantes com respeito aos objetivos. Primeira, por que nós propomos oração e estudo da Bíblia como hábitos? E aqui está. Do livro Mente, Caráter e Personalidade, nós lemos: cada manhã nos dediquemos nós mesmos, alma, corpo e espírito, para Deus. E aqui está o termo-chave: estabelecer hábitos de devoção e confiarmos mais e mais em nosso Salvador. E é por isso que nós estabelecemos esse objetivo. Segunda questão: por que devemos estabelecer oração e estudo bíblico como hábitos? Porque uma vez formado, os hábitos são como uma rede de aço. Uma vez formados, hábitos se tornam mais e mais firmemente impressos no caráter. Por que nós pretendemos implantar esses aspectos de caráter no caráter? Por quê? E aqui está a resposta. O caráter formado de acordo com a semelhança divina é o único tesouro que nós podemos levar
desse mundo para o próximo. Nós estamos falando de vida ou morte aqui. E nós temos a quarta questão. E nós temos uma incrível e explosiva passagem. Vamos lembrar que o terceiro que nós mencionamos como hábito tem a ver com fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Por quê? E aqui está a resposta. O trabalho do Evangelho, quando se abre mais, exige maior provisão para ser mantido do que foi feito no passado. E isso faz as leis dos dízimos das ofertas uma necessidade muito mais urgente hoje do que nos tempos da economia hebraica. E aqui nós temos a resposta para essas perguntas. Agora vamos voltar para o slide que define os objetivos para um crescimento compreensivo, para formar no caráter de cada membro da igreja 4 principais indicadores. E aqui estão de novo os 4. Oração, estudo diário da Bíblia, fidelidade nos dízimos das ofertas e participação no cumprimento da missão no mundo. Deixa eu propor para vocês nesse momento que o indicador número 3 e número 4, fidelidade a Deus, dízimos e ofertas, e a participação no cumprimento da evangelístico da igreja, deixe-me propor que esses 2 indicadores são os recursos para os 2 primeiros. O que nós estamos tentando dizer aqui? Nós estamos tentando propor que você não pode esperar fidelidade no cristão se primeiro você não tem estabelecido o fundamento da fidelidade, que é espiritualidade. Aqui nós temos no quarto indicador, we can find that these indicators are components of faithfulness, of fidelity. Nós podemos ver nesse quarto item aqui que eles são partes de uma experiência espiritual muito maior do membro. Existem 2 componentes aqui, o terceiro e o quarto. E o que nós estamos dizendo é que esses 2 componentes, ou qualquer outro, estão na base como resultado dos primeiros 2. Que nós chamamos espiritualidade, oração e estudo da Bíblia. E nós podemos provar isso através da própria Escritura. Se nós somos no livro de Jó, por exemplo, no capítulo 1 e verso 1, que nós encontramos a descrição do caráter desse homem. E tem 4 declarações. Dizia e diz: sucedia, pois, upright, and the third one, it says that Job was feared God, and the fourth one, it says that Job ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nós temos aqui uma descrição muito curta do tipo de caráter que nós poderíamos encontrar em Jó.
Mas se nós vamos no capítulo 31, nós temos uma descrição completa do caráter de Jó. No capítulo 31, nós encontramos muitos componentes da integridade e da fidelidade de Jó. E deixa eu compartilhar com vocês, pelo menos alguns deles. O verso 1 diz: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Deixa eu te perguntar algo. Quando nós lemos esse verso, nós podemos dizer que esse texto dá uma descrição completa da integridade de Jó? Claro que sim. Vamos ver outro texto aqui. Verso 5. Se andei com falsidade, e se meu pé se apressou para o engano. Podemos dizer que para ser verdadeiramente fiel como Jó era, quer dizer que devemos ser fiéis a Deus? Sim. Vamos continuar. Verso 9. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, podemos dizer que essas declarações de Jó é uma declaração de fidelidade a Deus? Sim. Agora veja o verso 13. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, podemos dizer que quando você respeita o direito dos outros, ainda que você tenha mais influência, isso é um componente de fé? Claro que é. E lembre-se, nesse capítulo, Jó está diante de seus amigos. Sua integridade está sendo questionada. Ou se sozinho, ou comi um bom bocado, e eu, o órfão, se eu mantive o pão para mim mesmo. Esse verso fala sobre a generosidade de Jó. Deixa eu te perguntar isso. Baseado nesses versos, para ser generoso, compartilhar as coisas com os outros, para satisfazer aos outros, de acordo com as nossas possibilidades, isso é um componente de fidelidade? É parte da nossa fidelidade a Deus? Claro que é. Vamos agora o verso 24. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança? Esse verso está falando sobre a relação que Jó tinha com suas riquezas. Nós temos que nos lembrar que estamos falando de um homem muito, muito rico. Aqui nós temos esses vários componentes da fidelidade de Jó. A questão é como Jó chegou a esse ponto de fidelidade. Como esses componentes de fidelidade surgiram como parte do seu caráter. Como isso aconteceu?
Well, nós temos a resposta no verso 5. And verse 5. So let's move to the answer. There are two statements in this verse. Existem duas declarações nesse verso. Jó capítulo 1, verso 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. O que produz fidelidade como a de Jó? Spirituality. Porque esse verso fala da espiritualidade, do relacionamento que Jó tinha com seu Deus. Cedo pela manhã, ele acordava para estabelecer um relacionamento com Deus. E essa prática se tornou o costume regular dele. We have some observation, comments, and question that we would like to share with you. Nós temos algumas observações e comentários e perguntas que nós queremos compartilhar com vocês, com os nossos panelistas.
Você tem a primeira questão? Eu estava ouvindo a sua apresentação e como um líder de uma região da igreja, é muito importante uma estratégia desenvolvida para a sua específica área do mundo. E a ideia é promover discipulado e espiritualidade. Essa é a principal intenção desse projeto. É por isso que nós estabelecemos só um objetivo. Nós não queremos perder a nossa concentração. And also the emails. Again, in connection with this last presentation, and then Dave has some other questions. Deeply appreciate the Muito obrigado por todas as respostas que têm chegado aqui. But do you think there is any relationship between this stewardship principle and health? Of course, because when you cultivate. Existe algum princípio? Existe alguma ligação entre a oração, o estudo da Bíblia e saúde? Quando você busca Deus em oração e na leitura da Bíblia, isso tem impacto em todos os aspectos da nossa vida. Existe outra questão aqui também. Até mesmo o retorno dos dízimos é uma parte fundamental. Essa questão veio através do Facebook e diz: o reino de Deus precisa de dinheiro? Interessante. Em todos os lugares que nós vemos isso na Bíblia, Jesus falou do reino. O crescimento do reino, o reino de Deus é assim e é assim. Não, Deus precisa de dinheiro. Não, Deus não precisa de dinheiro. Mas Ele quer saber aonde o nosso coração está. O reino de Deus precisa de dinheiro? Não. Deus poderia completar a obra, mas Ele quer a minha participação. Quando nós ajudamos a financiar a missão, nós entendemos o plano de Deus para nós. Nós temos na mente essa definição de que mordomia tem a ver só com dinheiro. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver conosco. Tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Essa outra questão é Malaquias 3:9. Vocês são maldição porque vocês estão me roubando. No contexto de relacionamento, e que nós vimos antes, eles estavam trazendo animais defeituosos, animais manchados. A questão é que a nação inteira estava longe de Deus. Eles não estavam roubando Deus com os animais defeituosos, eles estavam roubando a Deus por não ter o relacionamento com Deus. Deus não está preocupado em encher o reino dele com dólares ou qualquer outra moeda, mas com o nosso coração, para aqueles que aceitam o plano de salvação. E voltando a Malaquias, o apelo principal é: voltem-se para mim, voltem-se para mim. E ao voltar-se para mim, vocês trazem para mim o que pertence a mim, que são os dízimos e as ofertas. E essa é a essência do reino, é a comunhão com Deus. Não sei se a gente tem tempo ainda, mas tem outra questão aqui. E nós precisamos de uma clareza aqui com respeito ao segundo dízimo. A Bíblia não fala sobre um segundo dízimo, fala sobre um outro dízimo, um outro 10%.
Well, Mr. Presenter, I think that's all the questions we have, but you may Isso em want to Deuteronômio wrap up your era, presentation era, with mu- the era, era muito usado pelo povo de Israel, estabelecido por Deus. We have some conclusions about CGP, Comprehensive Growth Plan. We have established that Nós temos alguns comentários sobre o CGP. it is the foundation of fidelity. And, Nós temos procurado estabelecer que espiritualidade é a base da fidelidade. through prayer and daily Bible study. Nós desenvolvemos espiritualidade através da oração e estudo da Bíblia. A quote from Patriarchs and Prophet, page 594, which says the following. E eu Not quero only were trazer uma menção aqui de Patriarcas e Profetas. the duty of prayer, but they were Não somente taught how os estudantes to eram pray, how to approach ensinados sobre their Creator. as atividades, mas eles eram ensinados sobre como orar e como se aproximar do Criador. The conclusion is the next. E nessa mesma página, Are there not some lesson which the educators Inclusive, of a our próxima. days might learn with profit from the ancient schools of existem algumas lições que os the question? And the answer educadores of modernos podem aprender yes, das escolas we antigas. can learn some E a lessons with resposta do profit CGP for é this simples: practice sim. in the past, Nós the podemos story of the aprender people of muitas God in lições Israel. Because dos in those profetas days, e da história do passado the do povo de Deus de educators Israel. not only Porque naqueles told the dias, people how important is os to educadores pray, how important is to study the não Bible somente daily, falaram quão but importante era orar, taught to them quão how importante to era pray, estudar a how Bíblia to diariamente, approach to their Creator. mas eles And ensinaram a eles CGP como orarem, has prepared many como se aproximar do materials, Criador. resources, E esse CGP e esse plano têm providenciado through muitos this materiais, material recursos represent to e atividades form in the character of our member as a habit, que com esse material to form nós in their pretendemos character these two practices, levar o prayer povo and a daily criar Bible hábitos study, as a de comunhão com Deus, oração e estudo diário da Bíblia, como um hábito. plan. And if we got this E esse é o plano objective, CGP. we already know the result. We will have E members se nós faithfulness to God, not only in tithe and offering, Nós já sabemos but o in resultado all quando fazemos those isso. components of faithfulness that God demands from us. Mas em todos os componentes de fidelidade que Deus pede de nós, nós podemos encontrar. What are you doing? Well, I'm planning my day. Why? Você está fazendo, papai? Thanks. Estou organizando meu dia Seventh-day Adventists follow a systematic plan when returning para que eu tithe possa and gastar giving. tempo contigo. Our Obrigado. commitment to God works better when we make A Igreja advanced Vencer plans Sétimo together Dia with our obedece um loved plano ones. sistemático de devolução de In dízimos e practice, ofertas. systematic giving, we make Isso é calculated melhor plans quando nós based on the praticamos com a blessings of família. God and our desire to honor Na our benevolência sistemática, nós fazemos Systematic giving helps escolhas us support the calculadas, cause of God baseadas na locally beneficência and de Deus globally. e na This is how we generosidade can do Criador, participate in systematic giving. Use the para tithe que a and igreja offering local e que a igreja envelope mundial check possa ser mantida. or the one online. The first category in the envelope invites us to return the Use Lord's os tithe. envelopes de dízimo da The sua second igreja. category is for regular offerings of thanksgiving. A primeira linha nos The convida third a and devolver a final Deus category nossos is an dízimos. open invitation to E a give segunda linha special para nossas ministry ofertas. and mission A projects. terceira categoria é um convite aberto para necessidades especiais que a igreja tem e missões. O nosso foco está sempre em Deus e na sua missão. I plan my day. Yes. Vocês estão prontos? Remember, stewardship is my all in response to God's all.